Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra que vamos receber, palavra de edificação, palavra espiritual, para aqueles que querem ser verdadeiros cristãos. Portanto, nos ensina, Senhor, a viver de acordo com a Tua palavra, de acordo com a espiritualidade da Tua palavra. Recebemos a mente de Cristo. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Abre o nosso entendimento para a glória de hoje. Eu recebo a Tua igreja, o Teu povo, os milhares que me ouvem nesse momento, tendo a compreensão para entender a essência verdadeira do cristianismo. E muito obrigado, Deus, mas muito obrigado mesmo pela palavra da Tua graça, por esse lugar, pela igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, porque aqui eu tenho recebido o evangelho do amor e da graça de Deus. Louve ao Senhor Jesus com suas palmas. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento de hoje. Graças a Deus pela palavra de hoje. Hoje, como sempre, nós vamos falar do nosso Deus. Nós vamos falar do Senhor Jesus. Nós vamos falar das coisas espirituais. Portanto, o nome da reunião de hoje tem por título, anote, a essência espiritual do cristianismo. É o nome da reunião de hoje. A essência espiritual do cristianismo. Como sempre fazemos aqui, na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, uma vez mais nós queremos levar você a pensar. Eu quero que nessa manhã você pense, uma vez mais, como sempre. Tem lugares que não querem que você pense. Já aqui, nós queremos que você pense. Que você raciocine e chegue a uma conclusão junto comigo. Nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus veio nos dias de sua carne, o Senhor Jesus não veio trazer uma tradição. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode vestir tal roupa, você não pode botar tal maquiagem, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar calça comprida, quanta coisa. E naquele dia você não pode comer tal comida, não pode ser carne vermelha, não pode ser carne de porco porque tem demônio. Ele não veio trazer uma tradição. Isso pode, isso não pode, proibições. Ele não veio trazer uma religião. Olha, eu trouxe aqui um fundamento para que vocês sejam batistas. Jesus, nos dias de sua carne, ele não veio trazer um fundamento, uma religião, para que vocês sejam assembleianos, para que você seja batista, adventista ou da Universal. Não, ele não trouxe isso, um fundamento, uma religião. Jesus veio trazer uma maneira de viver. Digo, uma maneira de viver. Que ele chamou de reino de Deus. De reino de Deus. Ele trouxe palavras para o Espírito, algo totalmente espiritual. E vamos ver isso com a Bíblia? Sim. Abra em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Mateus, livro histórico, capítulo 5, verso 1. Nós temos aqui um subtítulo em negrito, acima do verso 1 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E começa assim, Mateus 5, é o capítulo, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximou-se os seus o quê? Discípulos. E passou a ensiná-los, dizendo. Então vamos ver aqui o que ele vai falar. Se ele vai falar de coisas materiais ou se ele vai falar de coisas espirituais.
Declaro você aí com olhos iluminados. E ele começa assim. Primeiro ponto. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, ele ensina coisas para o espírito. Coisas para o homem interior. A pessoa humilde de espírito é aquela que reconhece: eu preciso de ti, Senhor. Como eu preciso de ti? Eu preciso congregar, eu preciso me alimentar da tua palavra, porque eu tenho um corpo de carne que tem muitas falhas, muitas fraquezas, e eu preciso ter brandura, eu preciso ter domínio próprio. E o congregar é essencial para a minha vida, eu preciso da tua orientação. Existem decisões importantes na minha vida, Senhor, que eu preciso que o Senhor me oriente. E é muito importante a gente congregar, porque, como eu sempre digo aqui, quando a gente congrega, abençoado, e a gente recebe o alimento, a gente sai com aquele problema resolvido dentro da gente. A gente sai com aquela dificuldade resolvida dentro da gente. A gente sai com aquela mágoa resolvida dentro da gente. Eu vou perdoar, eu vou liberar o perdão, porque é como diz o Evangelho, isso está fazendo muito mais mal a mim do que quem me fez essa maldade. Então eu vou abrir mão dessa vingança e vou perdoar em nome de Jesus. Então a gente vê aqui um ensino espiritual. Então ele não veio trazer coisas materiais, para a matéria, né? Para a carne, e sim para o espírito. Verso 4 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Ele vai sempre consolar você. Amém? E quem te faz chorar, quem te faz sofrer, é que vai colher as consequências do mal que te fez. Então, repouse. Repouse em nome de Jesus. Não deixe a mágoa entrar no seu coração, porque o mal que a pessoa fez volta contra ela depois. Fique tranquilo que o tempo se encarrega, e é como diz o Evangelho: tudo que o homem planta, ele colhe. Se mantenha com o coração limpo. É difícil, porque a carne quer vingança. É difícil. É difícil a gente carregar o perdão dentro da nossa família, ou fora da nossa família, a gente querer apaziguar a situação com um corpo de carne desse que a gente tem. Nós temos um corpo que quer vingança. Então é difícil perdoar. Mas, se o meu Jesus está apresentando que bem-aventurado, vai vendo, hein? Que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, é porque existe uma condição. É possível. Diga, é possível. Bom, alguém me fez sofrer, eu estou chorando porque alguém me fez sofrer. Mas, por Deus, você será consolado. Declaro você reinando em vida com esse conhecimento. Não queira vingança, não. É como se diz: entregue tudo nas mãos do Senhor, né? E parar de estar ruminando com as pessoas o que você sente. Faça mesmo uma borracha nisso, né? Vira a página em nome de Jesus. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O manso deixa as coisas na mão de Deus. Amém. Diga, deixa nas mãos de Deus. Ele não faz vingança por si mesmo. Ele não se altera. Ele se ira porque estamos num corpo de carne, mas ele procura de imediato, logo, abafar aquela situação. Quando a gente está congregando, quando a gente está se alimentando de Deus, a gente procura logo abafar a ira que a gente sente. A gente procura logo abafar aquilo. Afinal, eu estou me alimentando de Deus, eu não posso mais andar com esse tique-tique nervoso, com essa ignorância. Eu não posso ser pavio curto, misericórdia. Como eu tenho respondido mal às pessoas, eu não posso ser mais assim. Afinal, eu estou me alimentando de Deus. Puxa vida. Eu preciso fazer uma força, eu preciso me esforçar para mudar, para ser melhor. Porque Deus está te dando a condição para isso. A gente também tem que fazer o nosso andar, a gente tem que fazer a nossa parte. É como aquela pessoa que quer se libertar do vício do cigarro. Pastor, ora, a gente ora. Mas procura você depois também fazer a sua parte.
quer parar de fumar, quer parar de beber, em nome de Jesus. Então isso é muito importante. Então o manso, ele coloca as coisas na mão do Senhor e não faz vingança por si mesmo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Diga, eu recebo. Misericordioso é aquele que perdoa, é aquele que ajuda, é aquele que está com a mão estendida para ajudar o sofrido. Você que colabora aqui na sua igreja, com as suas semeaduras, você é bem-aventurado. Você é misericordioso. Você é misericordioso. Porque você está me dando condições de fazer outras pessoas felizes em nome da graça, em nome de Jesus. Você é uma pessoa misericordiosa. Tem pessoas que têm o conhecimento da graça, mas não há nela a prática daquilo que ela sabe, daquilo que ela diz conhecer. Então tem que haver misericórdia em você, compaixão em você. E uma pessoa que colabora é o misericordioso. Porque não está sendo egoísta, está pensando no outro também. Graças a alguém que semeou, você encontrou essa porta hoje para adentrar esse lugar. Se uma pessoa não tivesse plantado antes de você, esse momento hoje não estaria acontecendo. Não é verdade, abençoado? Então, por isso que é muito importante a sua semeadura, para a gente manter a graça de Deus e fazer pessoas felizes. Digo, receba esse entendimento. Por tudo isso que já lemos agora, que não é pouco, é muito, graças a Deus, eu te pergunto, seria o cristianismo algo espiritual ou materialista? Espiritual. Jesus trouxe um fundamento religioso, cheio de tradição, ou ensino espiritual? Um ensino espiritual. Ele não trouxe tradição, como eu falei agora há pouco. Né? No dia tal, você pode isso, já naquele dia você não pode aquilo, etc. e tal. Ele não trouxe tradição, como também ele não trouxe um fundamento religioso. Então, vamos ver acerca do assunto, cada vez mais caminhando para o crescimento, para o entendimento do tema de hoje, a essência verdadeira do cristianismo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 24. João, capítulo 4, a partir do verso 24. Diz assim, ó. Vamos lá. Deus é um símbolo? Não. Opa, uma imagem? Não. Também não. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com essa evidência, pensa comigo. Segundo a Bíblia, o Deus que adoramos é espírito. Jesus está aqui em espírito. Os anjos de Deus que ministram ao nosso favor são seres espirituais. Então, do que a igreja tem que tratar? De coisas materiais ou de coisas espirituais? De coisas espirituais. E só isso. E só isso. O mais que é o material, Deus acrescenta. O que você precisa para viver nessa vida, Ele vai te dando de glória em glória. Diga pouco a pouco. E não fica nervoso, não. Não fica agitado, não. Não fica pensando que Deus não está te ouvindo, não, porque para tudo existe um tempo determinado pelo Pai das coisas acontecerem na tua vida. Em todos os aspectos, em toda a área da tua vida. Tem paciência. Não se revolta, não, abençoado. Não desiste, não. Persevera, confia. O teu servir a Deus não é vão, diz Paulo em Hebreus. Então vai ter recompensa, vai ter resposta. Ninguém está falando com o morto. Lá em Hebreus diz que o nosso Deus é vivo. Aliás, em toda a Bíblia, o nosso Deus está vivo. Então você está falando com alguém que está te ouvindo e compreendendo muito bem a tua situação. Paciência, eu declaro, por dentro, em nome de Jesus. Então o que você precisa, vai acontecendo. Jesus nunca falou, olha, um ponto a se pensar, já que o nosso Deus é Espírito. Jesus nunca falou, olha, você deve fazer isso para ganhar um carro.
uma casa, um aumento de salário. Quem ensina isso é o homem o quê? Religioso. Jesus nos ensinou a viver. Não é verdade? Ele sempre procurou trazer um ensino espiritual, porque se você vive o cristianismo, se você vive o espiritual, você tem tudo. É aquilo que você já conhece, o reino em primeiro lugar. E as demais coisas eu acrescento. Eu vos acrescentarei. Então, se você vive o espiritual, você tem tudo, meu filho. Você vai ter felicidade na tua vida amorosa, você vai ter paz por dentro, você vai ter tranquilidade no teu lar com relação àquela pessoa, com relação a toda a tua vida. Porque de glória em glória, pouco a pouco, a grandeza desse conhecimento, a ministração de anjos que nós temos ao nosso favor, vai trazendo à existência a nossa herança. A nossa herança em nome de Jesus. Diga, eu recebo. Vai trazendo a nossa herança. Então, Jesus não veio trazer um ensino materialista, ele trouxe um ensino espiritual. Ele ensinou as pessoas a viver, a amar, a perdoar, a ser humilde, a ser manso. Você comprovou com Bíblia. Eu fiz questão de ler antes, para que você esteja pensando junto comigo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. É verdade, Jesus veio trazer isso. A religião é que fala que para eu ser feliz eu tenho que fazer aquilo. É o homem religioso que diz. Mas Jesus não ensinou nada disso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olhando o panorama das igrejas, a igreja católica, as igrejas que pregam a teologia da prosperidade, todo esse sistema religioso, que são os nossos irmãos em Cristo, todo esse sistema que se diz ser cristão, eles estão pregando coisas espirituais ou trazendo coisas materiais para o povo? Coisas materiais para o povo. Hóstia, santo, óleo ungido, sal grosso, cachaça para um santo beber na encruzilhada, ceia, pedaços de pão, que eles dizem ser o corpo de Cristo. Corpo, pão é matéria ou é espírito? Matéria. Água ungida? Matéria. Manto? Matéria. Fronha? Chinelo ungido? Fronha. Tudo matéria. Essas coisas são para a carne ou são para o espírito? Então você vai concluir comigo que nenhuma dessas igrejas ditas cristãs estão professando o cristianismo. Nenhuma dessas igrejas que estão aí fora, de correntes e campanhas, estão professando o cristianismo nos dias de hoje. Nenhuma está professando o cristianismo. Porque eles só sabem dar coisas materiais e pregarem prosperidade. E as pessoas que vão lá só vão atrás de bênçãos materiais. Elas estão ali esperando ganhar um carro, não é verdade? Estão ali esperando ganhar uma casa, um carro, um marido novo. Mas o que tem de abençoado, esperando ganhar um marido novo no sistema religioso, não só os abençoados, mas muito abençoado também. Tem muita gente. E o ensino espiritual de Cristo, a gente não vê porque não tem. Não tem. O ensino de Jesus foi totalmente perdido nessas igrejas. Observando, né, o panorama de tudo. O ensino de Jesus foi totalmente perdido nessas igrejas. Porque quando foi que Jesus ensinou que uma pessoa deve chegar em uma igreja e ficar de joelhos e confessar para um padre os seus pecados e o padre perdoar os seus pecados com tantas ave-marias? Onde está isso? Em qual parte da Bíblia Jesus ensinou isso? Ele disse: com seu sangue, ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. Então não é o homem que tem capacidade de nos absolver. Foi Jesus que já nos perdoou. Mas se ensina lá fora que o padre absolve. Não é verdade? E aonde está escrito isso? Onde foi que Jesus falou isso? Em parte nenhuma da Bíblia. Quando foi que Jesus falou que você tem que andar em cima de várias Bíblias? Muitas abertas no Salmo 23 ou no Salmo 91, para que você tenha sorte na vida, para que seus caminhos se abram.
Onde está escrito isso? Aonde Jesus falou isso? Mas tem igrejas, tem ministérios que fazem um corredor de Bíblias para as pessoas passarem por cima. E uma vez você passando por cima, amém, pessoal? É assim que eles falam lá? Me perdoe? Amém, pessoal? Você vai ser abençoado, seus caminhos vão se abrir. Né? Jesus não falou dessas coisas. Aonde foi que Jesus falou que você tem que estar aos pés da cruz? Onde foi que ele ensinou isso, que você tem que usar uma cruz, porque a cruz é símbolo do cristão? E que foi ele que fez a cruz. Tem muitas pessoas que pensam que foi Jesus que fez a cruz pelo fato de ele ter sido carpinteiro. Já que ele estava lá com o prego e o martelo, ele mesmo preparou a cruz dele. Já que eu vou ter que ser crucificado. Já fiz a minha. Fiz a minha personalizada. Tem muitas pessoas que acham que foi Jesus que fez a cruz. É verdade. Tem muitas pessoas que acreditam que a cruz é o símbolo cristão. Não, é o símbolo cristão. Por isso que eu tenho uma pendurada no pescoço, tenho uma na minha sala, vazia, sem Jesus. Olha, é uma maravilha. Eu tenho uma bem bonita, pastor. É prata, a da sala. O do meu quarto é folheada a ouro. Tá? Com umas pedrinhas assim, né? Mas é a coisa mais linda, pastor, mais linda. A cruz foi o Império Romano que fez, abençoado. Se a gente buscar um pouco do conhecimento daqueles que estudam os acontecimentos, a gente descobre isso. A cruz foi o Império Romano que fez para executar os malfeitores, os criminosos, e que foi usada para executar Jesus. Esse instrumento de tortura, de morte, foi ideia dos governantes romanos. A cruz não tem nada a ver com Jesus e nem com a gente. Nada a ver. Nada a ver. Você que carrega uma cruz pendurada no pescoço, você está carregando um símbolo, um instrumento de execução, que poderia ser uma foice. Né? Se Jesus tivesse morrido através de uma foice, o que é que estaria pendurado no pescoço da pessoa? Uma foice, né? Jesus morreu, né? Porque mataram ele de foice. Mas não, dona Divina, a senhora com uma foice pendurada no pescoço? As pessoas do seu bairro iam temer a senhora, viu? A Zefa da Peixeira, viu? Pois, Jesus Cristo. Eu falo assim para descontrair um pouco você, para você não ficar sério. Pastor, ainda tem uma cruz, eu não me desfiz dela. Eu estou te dando conhecimento que é um símbolo de tortura. Então, no cristianismo verdadeiro, não se usa cruz. Não se tem cruz na adoração a Deus. Nem com Jesus e nem vazia. Porque a Bíblia diz, Deus através do apóstolo Paulo, que a cruz é símbolo de maldição. Gálatas 3,13. Símbolo de maldição. E se Deus diz isso, nós temos que aceitar. Por mais que você goste de ter um crucifixo, mas você deve aceitar o que seu Deus ensina. Amém? Por isso que aqui no nosso ministério nós não temos nem a cruz com Jesus, nem ela vazia, porque é símbolo de maldição. E eu fico com a palavra de Deus que diz assim, tá? Meus amados, 2 pedaços de madeira cruzados não é objeto de sorte, e nem é um objeto que abre caminhos, e sim um símbolo de maldição. Diga, símbolo de maldição. Se você vai a um cemitério, é símbolo de dor, de morte. Tanto é que nos cemitérios tem muitas. E sempre por trás de cada cruz tem o quê? A morte. É símbolo de dor e de morte. E tem gente que ama carregar uma no pescoço. Está carregando um instrumento de execução. Esqueça. Coloca outra coisa. Tem tanta coisa bonita para pendurar. Declaro às mulheres que estão me ouvindo, as abençoadas de Deus, os homens também, com sabedoria. Põe outra coisa. Tá bom? E vive o conhecimento da graça de Deus.
Todas essas igrejas do sistema religioso estão vivendo coisas materiais, porque estão dando cruzinhas para carne, santinhos, óleo ungido, e falando que até o óleo ungido é o Espírito Santo. Imagine você em um lugar, em uma churrascaria, moço, por favor, traz um pouco do Espírito Santo para a minha salada. Não é verdade? Porque dizem que é o Espírito Santo. Qualquer coisa, abençoados, que seja matéria, está fora do cristianismo. Diga qualquer coisa. A areia do Monte Sinai também é para carne. Isso é matéria. Você não precisa da terra de lá, porque a Bíblia diz que aonde quer que você esteja, o poder de Deus é contigo. Gente, e a gente sabe disso, mas a religião cega o ser humano. Em Deuteronômio diz, capítulo 28, que você é uma bênção onde você colocar os seus pés. Mas a religião é tão carnal, ela é tão materialística, que ela cega as pessoas. E a pessoa começa a pensar que a areia de lá é que vai dar sorte. E as pessoas vão para lá em busca disso. Não, eu quero a areia daquele Monte Sinai de qualquer jeito. Você já é um abençoado, você já tem o poder de Deus contigo. Então, se Deus é Espírito, como Ele pode ser areia, como é que Ele pode ser azeite, como é que Ele pode ser pedaço de pão? Um exemplo a se pensar. Hoje é domingo de Páscoa. Tem muitas pessoas pensando que Jesus é aquele pedaço de pão. Mas pão é matéria. E Deus é o quê? Espírito. E mais a mais, celebrar a morte de Jesus. Se Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios 13:4, que Jesus vive pelo poder de Deus. Então não podemos mais celebrar. Até quando vamos continuar de luto? Você que me ouve, você que está do outro lado, até quando você vai continuar de luto? Sendo que Jesus, meu amado, está vivo. Não há mais motivos para acreditarmos na ceia. Ô palavra dura, viu? Não há mais motivos para acreditarmos na ceia, que é a Páscoa. Eu sei que isso é duro para quem é religioso. Nossa, esse pastor está maluco. Esse falso profeta de uma figa, para não falar outra coisa. Esse homem está doido, pirado da cabeça. Como que eu não vou comer o corpo do meu Jesus e beber o sangue dele? Tem pessoas que, não, eu preciso, porque existe algo de vampiro em mim. Eu preciso, né, beber o sangue dele, a carne dele. Parece que tem uma coisa de vampiro na pessoa. Eu preciso beber sangue. Tem uma coisa de vampiro em mim. Eu estou com medo dessa gente, viu? Porque meu sangue tu não vai beber não, abençoado. Sai para lá. Mas pior que parece que o pessoal virou vampiro, meu. Eu quero porque eu quero, porque eu quero. Não há mais motivo para a gente acreditar na ceia, pão e vinho, porque a cerimônia é em memória de um Jesus morto. E o nosso Jesus está vivo. Vivo. E Ele se fez morada em você. Ele ressuscitou e veio viver em nós. Meu Deus do céu. Paulo diz que o Espírito do Senhor está unido ao seu. Ele veio viver em você. Por isso que você mesmo pode se curar. Eu recebo a saúde perfeita do Senhor Jesus em minha vida. Eu me recebo curado dessa dor que eu sinto na perna. Eu me recebo curado desse diagnóstico que o médico acabou de me passar, em nome de Jesus. Respeito a medicina, mas agora é momento de eu falar e chamar à existência as coisas que não são, para que passe a existir. E viver a fé, porque temos que viver a fé. Ou não temos que viver a fé? Não, estamos em graça, pastor. Não podemos, nem precisamos. Oh, pelo amor de Deus. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo como viúvas e viúvos de Jesus. E achando que estão agradando a Deus, quando na verdade estão blasfemando contra Deus. Porque Deus enviou o seu Filho, amado de Deus, para nos justificar para sempre. Para te livrar de todo o mal para sempre. Para te abençoar para sempre. Para te salvar para sempre.
E nós temos que receber essa oferta feita por Jesus. Como diz Hebreus 9, 26. Uma única vez e para sempre. Ele se sacrificou por todos nós e fez um sacrifício perfeito. Digo, receba essa palavra. Então não há motivo da gente estar aqui de luto. Porque não tem defunto, não tem morto. Não há motivo da gente pegar na alça do caixão porque não tem morto. Ele está vivo. Por isso que é muito importante você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4, em sua casa. Os cristãos, isso é importante falar, eram para ser as pessoas mais sábias e não são. Os cristãos, isso eu falo no geral, não só vocês que estão aqui, eram para ser as pessoas mais sábias e não são, mais espirituais não são. São pessoas que têm a mente de Cristo e não usam. E vou mais além, e nem a mente da carne, porque despreza até a sua própria inteligência, porque uma pessoa que sai atrás de um pacote de sal grosso, de um ramo, e que anda com uma espada de plástico na cintura, essa pessoa está desprezando a sua própria inteligência. É verdade? No passado, o pastor Heraldo andou com uma espada de plástico na cintura e foi parado por uma viatura policial. Não é verdade, pastor? Mas isso que eu estou falando é verdade, ele já contou isso para a gente. Ele estava indo para a igreja do sistema pela manhã e a viatura policial ia passando e viu um volume na cintura. Vai, para aí. O que é isso, rapaz? É a espada ungida da igreja. Então você vê, né, abençoado? Então a pessoa, ele no caso, não estava usando nem a mente de Cristo, e vou mais além, estava desprezando a inteligência da carne. Quanta coisa eu já fiz, que eu me envergonho hoje. Eu já passei numa catraca de ônibus, que quando eu abri a carteira, quando eu estava tirando dinheiro para pagar a passagem, há muitos anos atrás, veio sal junto. E aquilo foi uma vergonha para mim. Sabe, coisas que vão envergonhando você e você vai percebendo, se dando conta, meu Deus, a que ponto eu cheguei? Eu andava com a minha carteira cheia de sal, porque acreditava que aquilo ia trazer prosperidade para a minha vida, a grandeza de Deus para os meus caminhos. Então eu estava naquele momento desprezando a inteligência da carne. Da carne. E há muitos que não usam a mente de Cristo e que estão desprezando a mente da carne. E não está usando nenhuma coisa nem outra, por isso que está aí sofrendo. Pessoas que parecem mais um verdadeiro jardim de infância. Pessoas formadas, advogados, doutores, professores, gente de todas as áreas, de todos os níveis, saindo com uma corneta. Aquela corneta mesmo, saindo com um martelo na mão, saindo com uma chave na mão, porque está escrito, porque me darás a chave, é tudo ao pé da letra, a letra mata. A Bíblia diz, Deus falou, haja luz. Então quando você levar essa lâmpada para casa e colocar no teto da sua sala, você vai ver a mudança que vai acontecer. Não tem nada a ver com o que Jesus falou. Eles distorcem tudo, eles adulteram tudo em nome de Deus. Então declaro, você que me ouve, com a mente de Cristo, eu não estou aqui falando mal de igreja A ou B, eu estou combatendo o bom combate. E amo você, meu irmão, mas é necessário falar as coisas. Ah, pastor, não fala assim, porque as pessoas não estão preparadas. Se elas não estão preparadas, é aí que eu tenho que pregar, para preparar elas. Pastor, não fala dessa questão que aqui não tem Santa Ceia, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Mas é aí que eu tenho que falar para preparar elas. Que a nossa Páscoa, a nossa ceia é quem? É Cristo.
partir do momento que você abre o seu coração, abençoado, Ele passa a cear com você e você com Ele. Quando você abre o coração para a palavra dEle, está lá em Apocalipse, Ele ceia com você e você com Ele, você sente um gozo, uma paz que você não sentia há muito tempo, aquele sono que você não tinha há muito tempo porque você sofria de insônia. Você que me ouve, pastor, há muito tempo eu não durmo bem. Então abre o teu coração para essa palavra que você vai ter um sono maravilhoso. Coloca o despertador que você não vai perder a hora. É verdade. Quando você começa a abrir o seu coração para o espiritual mesmo, o cristianismo que Jesus trouxe, porque Ele só ensinou o espiritual. Ele não falou para ninguém pegar nada para ser abençoado. Ele falou, vai fazendo assim. Vai limpando o coração, vai sendo manso, vai sendo humilde, vai sendo justo. Não queira o que é dos outros. Queira só o que é seu. Vai fazendo o que é certo, que as coisas vão dar certo para você. Se você pegar lá o Sermão do Monte e for lendo a totalidade daquilo, é isso que você vai aprender, você não vai ver outra coisa. Você não vai ver um outro ensinamento ali. Então, graças a Deus por tudo que estamos recebendo hoje. Vejamos o que diz também a Bíblia, aqui mesmo em João, livro histórico, só que agora capítulo 6, verso 63. 6 é o capítulo e o verso é o 63. Vamos lá. Olha só. Palavras do Senhor Jesus. Capítulo 6, verso 63. 63. E começa assim. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada o quê? Aproveita. Então, se você quer ter vida, não adianta buscar coisas para carne. Uma igreja que só trata das coisas da carne, não te acrescenta nada. Só faz a tua carne crescer e o espiritual diminuir. Todo ministério que só dá coisas para a carne, faz a carne crescer e o espiritual diminuir. Por isso que há tanta ignorância aí fora. Quando a gente fala, você é um espírito dentro do corpo, está amarrado, endemoniado do inferno. Sai da minha frente com essas palavras malditas. É verdade. Tem gente que estranha. Olha, existem anjos. Porque o espiritual é isso. E a minha missão é essa, falar do espiritual. Você precisa conversar mais com o seu Deus e pedir o serviço de anjo para te ajudar. Nós temos um mundo espiritual para nos servir. E a gente tem que usar esse mundo espiritual ao nosso favor. Acordar pela manhã e falar, Senhor, me ajuda porque eu vou resolver essa questão aqui. Coloca os teus anjos para ministrar a meu favor. Porque se o Salmo 91 diz que Ele dá ordem aos seus anjos para que ministrem teus caminhos, então eu recebo, eu tomo posse dessa palavra, eu vou fazer uso dessa palavra na minha vida. Tem que usar, abençoar, tem que conversar com Deus. Se alguém te ensinou que em graça não tem que orar, que tem que ficar todo mundo de braço cruzado, é descanso de Deus. Não, peraí, entendo que é descanso de Deus, hein? Quando a Bíblia fala que devemos estar no descanso de Deus, é justamente que você não deve estar mais em obras religiosas para ser filho, porque você já é filho. Você não precisa estar em obras religiosas, 7 correntes, para ser salvo. Eu vou fazer essas 7 correntes e serei um salvo. Não. Aí você tem que entrar no descanso de Deus. Agora, no tocante a perseverar, a orar, meu filho, sai desse descanso aí que tu está, porque isso aí não é o descanso que está na Bíblia não, viu? Isso é comodismo, isso é fatalismo, isso é mornitude, isso é carne. Eu saí do sistema, mas a fé continua. Eu saí do sistema religioso, mas a minha confiança em Deus permanece. Eu abandonei a religião, mas a minha perseverança tem que estar de pé, tem que continuar de pé em Cristo Jesus. Amém. Tem que continuar. Não vou perseverar, eu vou continuar determinando, eu vou continuar chamando a existência. Você, não é possível que você não tenha um projeto na vida, não tenha um sonho. Pastor, não tem um sonho não. Nossa, que vida triste, sem sabor. Ah, pois eu tenho vários. E eu estou sempre perseverando, sempre falando com o meu Deus, recebo, Senhor.
que se cumpra, que aconteça, que venha à existência esse sonho, essa meta. Não podemos adentrar aqui sem propósito? Não, meu propósito principal é aprender, conhecer, receber o conselho do meu Deus, mas eu recebo que isso aconteça também. Afinal, se Deus promete, não há nenhum pecado, nenhum erro em pedir, em querer isso para a minha vida. Em querer ser feliz na minha vida sentimental, não existe nada que me condene isso, a não ser feliz. Pelo contrário, Deus quer que eu seja feliz e eu recebo essa felicidade na minha vida. Na minha vida amorosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, prosseguindo, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Diga, eu recebo. Cristianismo é Espírito e vida. Cristianismo são as coisas espirituais, a palavra. E se você gosta das coisas espirituais, aqui é o seu lugar. Pastor, o que eu mais gosto é das coisas espirituais. Então, aqui é o seu lugar. Agora, se você quer um Jesus garçom, Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo, então aqui não é um bom lugar para você. Porque aqui nós respeitamos o Senhor Jesus. Ele não é o meu garçom. Ele não é o meu empregado. Deus não tem obrigação de dar nada para a gente. Ele não tem obrigação. Ele dá se Ele quiser. Eu é que tenho que ser humilde, me adaptar, me moldar à sua palavra. Senhor, segundo a tua vontade, se é do teu querer, se isso vai me fazer bem, isso que eu tanto quero, se isso não vai me prejudicar lá na frente, se isso não vai ser um sofrimento para mim lá na frente, me conceda. Me dê a graça de receber essa graça, essa bênção em existência. Em nome de Jesus. É assim que se fala com Deus, abençoado. Nós não estamos aqui na condição de exigirmos nada, de cobrarmos nada, apenas pedir com todo respeito e amor aquilo que precisamos. E se Ele quiser, amém. Se Ele não quiser, eu continuo te servindo, eu continuo te amando. Mesmo que a figueira não floresça. Mesmo que a figueira não floresça. Então podemos concluir com esse verso aqui em João, que a essência do cristianismo é o quê? Espírito. Diga, espiritual. Em nada tem a ver com o material que as igrejas dão por aí. Vejamos o que Paulo dizia para a igreja em Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Vejamos o que ele fala lá. Efésios, capítulo 3, verso 14. E assim diz o Evangelho. Efésios 3 é o capítulo, verso 14. Vejamos o que fala aqui o apóstolo Paulo acerca do nosso assunto. A essência do cristianismo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Pausa para uma reflexão. Você que está em graça, você é livre. Diga, eu sou livre. Você pode falar com Deus de joelhos ou não, com o rosto virado para a parede ou não, na hora que você está tomando banho ou não. Ah, eu queria tanto falar com Deus, mas como agora eu vou tomar banho? Por que não ora? Eu estou sem roupa. Eu estou sem roupa? Como é que eu vou falar com Deus sem roupa? Ô, tadinho, como se Ele não conhecesse você, ô coisa linda. Como Ele não conhecesse tu. Então, abençoado, você é livre para falar com Deus como você se sentir bem. Hoje, por exemplo, se você quiser falar com Deus de joelhos, você fala. Paulo orava de joelhos. O que não pode é você se ajoelhar e pedir para mim absorver você de um pecado que Jesus já limpou, já tirou. Aí não tem nada a ver. Agora, para falar com o seu Deus, você é livre. O rei Ezequias, quem lembra? Ele recebeu a notícia de uma enfermidade mortal e a primeira coisa que ele fez foi entrar no particular da sua vida com Deus. Meu Senhor, eu tenho procurado ao máximo fazer a tua vontade. Me permita viver um pouco mais.
Gente, isso é tão forte. E esse homem chorou muitíssimo. E o Deus que eu sirvo traduz as lágrimas também. Não é só as palavras. Tem momentos que a gente não tem palavras, a gente só chora. Me perdoe a minha emoção, porque eu já chorei tanto diante do meu Deus, e eu sei que naquele momento Ele traduziu o que eu estava sentindo. Porque eu já passei por muita dificuldade na minha vida, eu já fui muito humilhado por esse sistema, por pastores, por palavras que o referir é vergonhoso, é triste. Como obreiro, como pastor auxiliar, eu já ouvi tanta coisa na minha vida, mas eu sei que aquelas lágrimas foram traduzidas por meu Deus. E hoje eu estou aqui, servindo a Ele no amor e na graça de Deus. Por isso que você não tem que ter vergonha de chorar diante do Deus que está dentro de você. Ah, cristão em graça não chora. A graça condena. Opa, onde que está escrito isso? Eu procuro e não acho. Não tem coisa melhor do que você ser íntimo do Senhor. Aquela sinceridade que vem de dentro. Aquele choro daquela mãe que está cansada e não sabe o que fazer, porque tem 3 filhos para dar de comida, o marido abandonou para ficar com a amante, e ela, Senhor, o que é que eu faço agora? São 3. São lágrimas que serão traduzidas por Deus. Porque talvez ela não tenha mais nem palavras, porque a situação é tão difícil que ela não consegue falar. Ela só chora. Esse é um exemplo que eu estou dando. Existem muitas dificuldades na vida das pessoas, na nossa vida, que a intimidade com Deus é fundamental para a gente ser salvo da situação, para a gente ser livrado da situação. Seja íntimo de Deus, abençoado. Não vai nessa desse povo de internet, não. Não vai nessa de pregadores frios, não. Frente fria, não. Tem muita gente frente fria. Pastor frio. O que é que você está fazendo aí? Eu estou falando com Deus. Não, precisa orar não. Deus já sabe o que está acontecendo na tua vida. Levanta. Levanta e não fala mais nada não, que Ele já sabe aí. Vai. Sacode a poeira e dá a volta. Não, fala com Deus também, abençoado. Diga, é importante. Diga, eu preciso. E depois você sente teu coração tão leve, né? Você sente aquela paz por dentro, que dinheiro nenhum pode te dar. Às vezes você tem condição financeira, não é o caso seu, a dificuldade financeira. Às vezes você tem condição financeira, mas tem uma situação na tua vida que você sabe, o meu dinheiro não vai resolver. Eu não posso ajudar a minha mãe, eu não posso ajudar meu filho, por mais que eu tenha a ferramenta aqui, o dinheiro, estou limitado. E aí entra o quê? A fé. E aí entra a oração, abençoado. Conversa com Deus. Coloque em prática isso que eu estou te falando e você vai ser bem-aventurado em nome de Jesus. Tenha vergonha de chorar não, abençoado, quando você sentir vontade de chorar. Não é que agora eu quero que você chore. A Ana, que conta a Bíblia, ela estava tão cansada do seu sofrimento que ela não tinha mais nem palavras. Pessoas passavam perto do templo e vendo ela ali, orando, a boca, os lábios só se movia, se mexia. As pessoas, essa mulher deve estar louca. Mas Deus traduziu as lágrimas dela. E aquela mulher que não poderia dar luz, passou a dar luz, passou a ser mãe de um filho chamado Samuel, é isso mesmo? Então é isso. Diga, não existem impossíveis para o meu Deus. Tudo é possível ao que crê. Então, seguindo aqui, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Agora veja qual é o propósito da oração de Paulo. Verso 16 vai revelando isso. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda
que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E o que é o homem interior? O seu espírito. Então o cristianismo é crescimento no homem o quê? Interior. E não no homem exterior. As pessoas vão às igrejas para buscar objetos, bênçãos, carro, aumento de salário, uma TV nova, etc, etc. Elas deveriam ir para a igreja buscar fortalecimento e crescimento no homem interior. Porque se você tem crescimento no homem interior, repito uma vez mais, você tem tudo. Diga tudo. Porque quando eu busco crescimento no meu homem interior, eu aprendo a orar do jeito certo. A prioridade não é a bênção, mas o abençoador na minha vida. Aqui nós oramos com sabedoria. Porque nós sabemos que a prioridade da nossa vida não é a bênção, mas aquele que nos dá a bênção, o abençoador. E as pessoas não vão na igreja atrás do abençoador, eles vão atrás da bênção que o abençoador tem para dar. Que é o carro, que é a televisão, que é a geladeira, o marido novo, etc, etc. Nós temos que estar aqui reunidos por causa do abençoador. Amém? Então eu oro também, recebo e declaro que vocês todos sejam fortalecidos no homem interior, que é o seu espírito. Vocês cresçam mais e mais no espiritual em nome de Jesus. E outra coisa, isso é importantíssimo. Você deve fazer sempre nas suas orações a seguinte oração. Porque enquanto eu durmo, é claro, você com a mente de Cristo, o meu corpo de carne dorme. Então você tem que orar, Senhor, enquanto eu durmo, que o Senhor ensine para o meu espírito a tua vontade. Porque espírito não dorme. Essa é uma oração que você deve realizar na sua vida. Enquanto eu durmo, quem está dormindo é a minha carne, mas o meu espírito não. Então, Senhor, eu te peço, me ensine a tua vontade. Porque o profeta Isaías nos ensina exatamente isso. Deus, ele não se cansa e nem se fadiga. Você veio de quem? De Deus. O teu espírito foi criado e gerado por quem? Por Deus. A condição é a mesma. Deus, ele não dorme e nem se cansa. O Espírito do Senhor. E nem tampouco o seu. Então, aquele momento que você descansa, que você dorme, quem está descansando, quem está dormindo é a tua carne. Mas o teu espírito não, abençoado. Então você deve orar, Senhor, me ensine no Espírito a tua vontade. E isso é tão bom porque você desperta de manhã inspirado. Olha, me surgiu uma ideia na cabeça. Não é pura sorte. É que teu espírito foi ensinado por Deus enquanto você dormia. Você queria tanto uma solução para aquilo, você pediu tanto a Deus, que enquanto você estava dormindo, o corpo de carne estava descansando, o teu espírito foi ensinado por Deus. É por isso que os músicos, por isso que muitas pessoas acordam com aquelas ideias tremendas. E você acha que isso é dado por quem? Deus. Por Deus, abençoado. Isso tem acontecido muito contigo. Você dorme, você ainda não tem a solução, você não sabe direito o que vai fazer, mas ao despertar de um novo dia, você tem aquele insight, já sei o que eu vou fazer. Já sei com quem eu vou conversar, para quem eu vou ligar e o que vou fazer hoje. Deus me deu sabedoria, não é assim que você fala? Deus me deu entendimento, já sei o que eu vou fazer. É que teu espírito foi ensinado pelo Senhor. Essa é uma forma que Deus nos ajuda também. Tá bom? Em casa, lê Isaías 40, 28 é o versículo, e o verso também 29, para que não fique só nas minhas palavras, tá? Isaías 40, verso 28 e 29. Abra sua Bíblia em João, livro histórico, capítulo 6, verso 22. Ou melhor, verso 24. Vejamos o que diz em João, livro histórico, capítulo 6, a partir do verso 24. Antes de lermos, qual é a moral da história aqui
na totalidade do capítulo 6 para que você entenda o que você vai ler, porque eu vou levar você no miolo do assunto. A história aqui é o seguinte: o Senhor Jesus havia multiplicado pães e peixes. E uma vez que aquelas pessoas receberam aquela multiplicação, o que pensaram aquelas pessoas? Eu vou viver agarrado a esse Jesus, porque ele multiplicou tanta coisa, né? Multiplicou pães e peixes. Então, eu vou andar agarrado a esse Jesus, porque quando faltar pão, ele multiplica. E se faltar peixe, ele manda multiplicar também. E assim eu nunca vou ter fome. E se eu ficar doente, ele me cura, porque eu vi ele fazer muitos milagres. Então eu vou ficar colado nele. Mas só que nós servimos a um Deus que conhece mentes e corações. Conhece mentes e corações. E você vai perceber aqui, será que esse tipo de proceder é o que Deus espera? Será que é isso que Deus espera dos seus discípulos, dos seus filhos? Buscá-lo por interesse. Vamos ver? João 6, a partir do verso 24. Quando, pois, viu a multidão, aquela, que ele multiplicou pães e peixes. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Cadê ele? Temos que ir atrás dele, porque se faltar pão, ele multiplica e a gente não passa fome. Se eu ficar doente, ele vai me curar. O que é que eu quero? Vida melhor que essa não existe. Vamos atrás dele. Verso 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E não me avisasse. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Agora eu pergunto, eles foram atrás de Jesus por causa de quê? Por causa do pão que perece. Foram por interesse. E você tem que perder isso. E nós precisamos perder isso. Porque o sistema religioso está baseado nisso. As pessoas buscam a Deus pela bênção de Deus. Você tem que buscar a Deus por sua palavra, porque você não sabe viver sem Ele. Amém. Por amor, abençoado. Veja que Jesus percebe. Ele sabe quando alguém está buscando, quando alguém adentra na igreja física por interesse. Não, eu estou aqui porque eu quero arrumar a minha vida, pastor. E o meu filho mude, porque se ele não mudar, eu não sei se eu vou continuar aqui não, porque eu estou com a cabeça muito quente, viu, pastor? Eu sou uma pessoa muito enjoada. Então trata de mudar, porque enquanto você continuar assim, você não tem resposta. Agrada, centraliza, se concentra no espiritual, que Ele vai acrescentar o material na tua vida. Amém? Jesus conhecia os corações. Conhecia ou não conhecia? Veja que Jesus não queria e nem estava interessado em quantidade. Ele queria o quê? Qualidade. Porque da qualidade se faz uma quantidade boa. Se eu fosse me preocupar aqui com quantidade, eu seria um pastor desesperado. Mas eu sei que o que Deus quer aqui é qualidade. Porque dessa qualidade vai vir uma quantidade boa. Vai vir pessoas para adorar a Deus, para adornar essa graça. Pessoas que respeitam a autoridade. Porque tem pessoas, às vezes, que ela quer o conhecimento para debater. Escuta aqui. Eu tenho 10 anos, viu, de igreja. E isso aqui eu quero uma explicação. Eu já atendi muita gente desaforada assim. E eu pedi licença, no meu direito de permanecer onde eu estava. E vocês são testemunhas disso. Sim. E eu falei, eu estou me retirando, porque eu não entro em debates acerca de nada na Bíblia. Se Deus não te revelou o que eu preguei, não vai ser agora em debate que você vai entender o que você não entendeu na reunião.
Então, se você tiver paciência, vai caminhando com o que você entendeu, e aquilo que você não compreendeu, deixa num cantinho, que depois Deus ele vai te dar a compreensão. O que você entendeu te fez bem? Ah, muito. Estou muito feliz. Então vai caminhando com isso. Paulo diz que aquilo que a gente alcançou, caminha com aquilo que já alcançou. Aquilo que falta, Deus ele vai te dando de glória em glória. Você vai entender. Você vai chegar lá em nome de Jesus. O que não pode é você desrespeitar uma autoridade de Deus, porque a autoridade de Deus existe em graça. Ou não existe? Existe, é só você pegar a carta de Romanos e Paulo fala o tempo todo de autoridade. O respeito que nós temos que ter a uma autoridade. Temos que respeitar a autoridade de Deus, porque existe em graça. Amém? Então, em graça, o que importa é a qualidade, porque dessa qualidade vai vir uma quantidade boa. E Deus sabe, abençoado, se você está aqui hoje, escute bem o que eu estou dizendo. E Deus sabe se você está aqui hoje para aprender, se você está aqui hoje para crescer, ou se você está interessado em arrumar a sua vida. Deus sabe. Ah, pastor, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi pedir: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, ajeita, conserta, arruma, faz, Senhor, muda, muda, muda. O tempo todo, o Senhor falando, adore a Deus, ame a Deus, eu estava no AM, o Senhor estava no FM, eu estava no AM. É por isso que você está sempre com problema de entender as coisas, porque o AM é um canal que sempre está com a frequência ruim, é muito barulhento, né? É cheio de chiado, né? Você sente uma certa dificuldade de reinar em vida. Porque você está sempre no AM. Vem para o FM que é mais limpo o áudio, você entende melhor, compreende melhor, em nome de Jesus. Verso aqui, ó, 27. Uma vez mais, o 26 não custa nada. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Sabe qual é a comida que subsiste, meus amados? O alimento espiritual que você recebe aqui. Por isso que aqui não tem a ceia, o suco de uva, o batismo em água e tantas outras coisas que se dão nas igrejas aí. Porque o que te dá vida é o espiritual. Digo espiritual. Ah, que decepção, pastor. Eu vim aqui hoje, né? Para receber a ceia. Que decepção. Quer a ceia? Abre a porta do teu coração para tudo que Papai Deus falou hoje para você. E você já sai daqui, ó, ceando com Ele, Ele com você. Sai daqui dando graças. O terceiro dia foi a confirmação da minha salvação. O terceiro dia, o meu Jesus me livrou, me libertou de todo mal. Obrigado, Senhor. Eu sou bem-aventurado por teu esforço, por teu sacrifício. Sai daqui nessa gratidão e você já está ceando. Em nome de Jesus. E você é um bem-aventurado. Diga, eu recebo essa palavra. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus é Espírito. E diga mais para esse irmão: busca a Deus por amor. Busca a Deus por amor. E é assim que eu termino a reunião de hoje. Você que está me ouvindo, eu recebo você aqui congregando, mas venha com essa sede, com esse entendimento de buscar a Deus por amor. Porque você pode confirmar junto comigo que Deus conhece mentes e corações. Não adianta, abençoado, buscar por interesse. Não vai dar certo. Então venha com o seu coração aberto, mas venha por amor, e as coisas vão se arrumar na sua vida. Porque nenhum problema é para uma vida inteira. Nenhum sofrimento é para uma vida toda. Esse câncer, essa complicação no seu casamento, esse filho que é usuário de cocaína, ou porque bebe demais ou fuma demais, são problemas que a graça pode resolver. Me prove, pastor. Em Atos diz que a graça tem poder de vos edificar.
se ela tem poder de vos edificar, não tenha dúvida que essa graça pode consertar a dor, o vício, as drogas, o sofrimento do seu casamento ou qualquer outra situação, porque tem poder de vos edificar, amado irmão. E assim eu termino essa reunião, declarando você, buscando e servindo a Deus por amor, em nome de Jesus. Louve a Ele com suas palmas, bem forte. E é isso aí, tá bom? Recebo você tendo um dia hoje de muitas alegrias, que você receba boas notícias nessa semana abençoada, e receba os anjos ministrando a seu favor, e vamos aqui. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.